Amados, há momentos na jornada humana em que o excesso de palavras já não acrescenta clareza. Quando a consciência começa a despertar, o que antes parecia necessário, dados, explicações, anúncios e confirmações, passa a perder importância. Surge então um silêncio fértil, não como ausência de sentido, mas como sinal de maturidade interior. É nesse espaço mais sutil que a orientação se torna mais valiosa do que a informação. Muitos ainda resistem às mudanças que se anunciam, não porque lhes falte capacidade, mas porque o apego ao conhecido cria barreiras invisíveis. Ainda assim, em níveis mais profundos da existência, movimentos decisivos já foram realizados. Forças alinhadas à harmonia e ao equilíbrio ocupam posições essenciais, sustentando um processo que avança de forma silenciosa, firme e irreversível. O que se move nesses planos não precisa de anúncios públicos, pois seu propósito não é causar alarde, mas preservar a estabilidade e evitar o medo. Há um cuidado amoroso nesse silêncio. Nem tudo pode ser revelado de uma vez, pois a consciência coletiva ainda aprende a sustentar a verdade sem se fragmentar. Por isso, o trabalho da luz acontece com discrição, permitindo que cada ser humano absorva apenas aquilo que está pronto para compreender. A verdade, quando amadurecida internamente, não causa pânico, ela liberta. Chega um ponto em que quase nada mais precisa ser dito no campo das explicações. Os acontecimentos passam a falar por si. Aqueles que estão atentos percebem, sentem, reconhecem. Não é mais uma questão de ouvir, mas de enxergar com os olhos da alma. A compreensão deixa de vir de fora e passa a emergir de dentro, como uma lembrança antiga que finalmente encontra espaço para se manifestar. Para os que despertaram e também para aqueles que estão despertando, a avalanche de informações já cumpriu seu papel. Agora o essencial é aprender a agir, a escolher, a se posicionar. As respostas que antes eram buscadas em fontes externas começam a brotar do interior, pois sempre estiveram ali, aguardando apenas o momento certo para emergir a consciência. Este é um tempo de ação consciente, não de agitação, mas de alinhamento. Não de discursos, mas de presença. Cada alma em processo de expansão começa a reconhecer seu verdadeiro papel. Alguns se percebem como semeadores, espalhando ideias que despertam, outros como guerreiros, sustentando a luz em ambientes densos. Outros ainda como ancoradores, estabilizando frequências mais elevadas, onde quer que estejam. Dentro desses caminhos surgem múltiplas expressões do serviço à vida. Há os que curam pelo toque, pela palavra ou pelo olhar. Há os que replicam conhecimento, os que orientam, os que esclarecem, os que silenciosamente cuidam, zelam, organizam, harmonizam. Nenhuma função é menor ou maior. Todas são partes de um mesmo desenho, traçado muito antes desta experiência atual. Nada disso é improvisado. Cada ser foi preparado ao longo de muitas jornadas. À medida que a luz se intensifica, os véus se desfazem e a consciência se amplia. Aquilo que parecia confuso ganha clareza. Aquilo que parecia distante torna-se íntimo. O reconhecimento de si mesmo acontece de forma natural, sem esforço, como quem finalmente se recorda do próprio nome. Vivemos um período de profunda transformação coletiva. Um ciclo se encerra enquanto outro se anuncia. O que não serviu ao crescimento perde sustentação e se dissolve. O que amadureceu é recolhido, preservado, honrado. Não há punição nesse processo, apenas consequência. Cada escolha feita ao longo do caminho revela agora seus frutos. Há uma grande reorganização em curso, guiada por uma inteligência maior,
e coordena cada detalhe, com precisão amorosa. Nada está fora do lugar. Nada acontece por acaso. Mesmo aqueles que ainda se sentem inseguros, duvidosos ou despreparados, estão sendo cuidadosamente conduzidos ao ponto exato, onde poderão servir da melhor forma possível. Basta a disposição interior para assumir a própria missão. Por isso, o foco se desloca naturalmente. Menos informações genéricas, mais orientações práticas e espirituais. O tempo da dúvida prolongada se encerra. O tempo da responsabilidade consciente se inicia. Para alguns, os véus ainda serão rasgados por experiências intensas, pois o aprendizado também se dá pelo impacto, quando a escuta interior foi ignorada por muito tempo. Cabe agora aos trabalhadores da luz assumirem seus postos, gradualmente com humildade e firmeza. Não se trata de liderança externa, mas de coerência interna. Cada um lidera pelo exemplo silencioso de sua frequência. É para isso que muitos escolheram estar aqui, neste momento específico da história humana. As escolhas individuais sempre foram respeitadas. O livre-arbítrio é uma lei inviolável. O tempo, sábio e paciente, oferece oportunidades até o limite necessário para o aprendizado. Quando esse limite é alcançado, o fluxo segue adiante. Não há exclusão, apenas continuidade em níveis diferentes de experiência. Aos que caminham atentos, é importante manter a presença e a escuta. As orientações continuam chegando, não em ritmo acelerado, mas no compasso exato da assimilação. Cada pausa tem propósito. Cada silêncio prepara um entendimento mais profundo. Quando algo novo precisa ser compartilhado, ele surge no momento certo, sem pressa e sem atraso. Este é um chamado à constância, não ao cansaço, mas à confiança. Nada do que foi vivido até aqui foi em vão. O que parecia difícil já cumpriu sua função. O apoio espiritual é amplo, próximo e contínuo. Os guias, mentores e consciências amigas estão mais acessíveis do que nunca, prontos para auxiliar sempre que são chamados com sinceridade. Não há motivo para desânimo ou desistência. A travessia exige firmeza, mas também leveza. Cada alma que está aqui agora escolheu estar. Sabia de sua força, mesmo que momentaneamente tenha esquecido. A lembrança retorna quando o coração se aquieta e a intenção se alinha. Confie. Você não está só. Nunca esteve. Há um propósito vivo pulsando em você, aguardando apenas sua permissão para se expressar plenamente. Caminhe com serenidade, sirva com amor e mantenha-se fiel àquilo que sua consciência reconhece como verdadeiro. Quando menos se fala e mais se orienta, a sabedoria encontra espaço para florescer, e é nesse florescer silencioso que a verdadeira transformação acontece. Que a paz habite o seu coração, que a clareza guie seus passos, e que a luz que você é continue iluminando o caminho, de dentro para fora. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.